Porque, se Deus é onipotente e todo-amoroso, Ele permite que Satanás continue a tentar a humanidade. É um teste, uma punição? Ou há um propósito muito maior e mais difícil de entender por trás desse conflito aparente? Muitos de vocês podem ter se perguntado isso em momentos de dúvida, dor ou confusão. Outros podem ter preferido não pensar sobre isso, mas hoje não vamos fugir da questão. Pelo contrário, vamos mergulhar nela. Prepare-se para explorar não apenas as respostas oferecidas por diferentes tradições religiosas, mas também as perspectivas filosóficas, psicológicas e espirituais que nos ajudam a compreender esse dilema. Essa questão sempre pairou na mente das pessoas. Em aulas de religião ou textos sagrados, somos informados de um Deus infinitamente bom e poderoso. E, ao mesmo tempo, existe a figura de Satanás, o tentador, o adversário, sempre à espreita. E com uma mente curiosa, pergunta: mas por quê? Se Deus pode fazer tudo, por que Ele não acaba de uma vez por todas com esse mal? Por que Ele continua permitindo isso? Essa não é uma questão trivial. Não é coisa de criança. É uma questão que tem estado no centro da fé de milhões de pessoas há séculos. Ela causou crises de fé, levou à apostasia e, ao mesmo tempo, fortaleceu a convicção de outros. É o famoso problema do mal, um dos maiores desafios para a teologia. Se Deus é onipotente, todo-poderoso, onisciente, todo-sábio e omnibenevolente, pura bondade, como é possível que o mal e a tentação que o incita ainda existam? Por que esse aparente paradoxo? Muitos veem isso como uma contradição, outros como prova de que Deus não existe, ou que, se Ele existir, não é como o descrevemos, mas na busca por respostas, descobre-se que essas são muito mais complexas e, diria, muito mais ricas do que parecem à primeira vista. Não há uma resposta única e simples, e talvez não ter uma resposta nos convide a uma reflexão mais profunda sobre a natureza de nossa existência e nossa relação com o divino. Você está pronto para explorar algumas dessas possíveis respostas? Livre-arbítrio, a base de nossa humanidade. A primeira e mais fundamental resposta encontrada em quase todas as tradições abraâmicas é a do livre-arbítrio. Vamos pensar nisso por um momento. Se Deus tivesse nos criado como robôs, programados para obedecê-lo, sem a opção de escolher, nosso amor, nossa devoção, teriam algum valor? Seríamos realmente humanos? A história de Adão e Eva no Éden é o arquétipo dessa ideia. Deus deu-lhes tudo, mas também deu-lhes uma escolha. Ele disse-lhes: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E então aparece a serpente, o tentador, Satanás. A tentação não é a imposição do mal, é a oferta de uma escolha. É a possibilidade de desobedecer, de escolher o nosso próprio caminho. Se Deus eliminasse a tentação ou nos programasse para sempre fazer o bem, Ele eliminaria a nossa liberdade. Não seríamos seres capazes de amar, de escolher o bem por nossa própria vontade. Seríamos meras marionetes, e aqui reside o cerne da questão. Amor, fé, virtude, eles só têm valor se forem o resultado de uma escolha livre. Se não há opção de errar, não há mérito em fazer o bem. Alguns podem dizer: mas Deus poderia nos dar livre arbítrio e ainda assim nos proteger do mal mais extremo. E a resposta a isso, geralmente, é que o mal, ou a possibilidade dele, é inerente à existência do livre-arbítrio. Satanás, neste contexto, é um catalisador para essa escolha. Ele nos apresenta a alternativa, o caminho fácil, o caminho da desobediência ou da gratificação instantânea, para que possamos conscientemente escolher o caminho difícil, aquele da virtude, fé e sacrifício. É através da resistência à tentação que nossa fé é forjada e nosso caráter é fortalecido.
o cadinho da fé, fortalecendo o espírito. Imagine o ouro. Para purificar o ouro, ele é submetido a altas temperaturas em um cadinho. O fogo remove as impurezas, deixando apenas o metal mais puro e valioso. Bem, muitas tradições espirituais veem a tentação e a adversidade de Satanás como esse cadinho para nossa fé e espírito. A Bíblia, por exemplo, está cheia de histórias de personagens que são testados, tentados e muitas vezes caem, mas depois se levantam novamente e sua fé é fortalecida. Considere Jó, que perde tudo e é tentado por Satanás a amaldiçoar a Deus, mas permanece firme, até Jesus mesmo, que foi tentado no deserto. Esses testes não são para que Deus saiba se somos dignos. Ele já sabe, mas para que descubramos nossa própria força, nossa lealdade e a profundidade da nossa fé. A tentação nos força a tomar decisões difíceis, a confrontar nossas fraquezas, a reconhecer nossa necessidade de ajuda divina ou de ajuda dos outros. É na luta contra a tentação que desenvolvemos paciência, perseverança, humildade e compaixão. Sem essa resistência, como poderíamos saber do que somos feitos? Como poderíamos crescer? Se tudo fosse fácil, se não houvesse obstáculos, quanto valorizaríamos nossas vitórias? Quanto aprenderíamos? A presença da tentação, por mais paradoxal que pareça, pode ser vista como uma oportunidade de crescimento espiritual para o aprimoramento de nossa alma. É um campo de treinamento, por assim dizer, onde cada queda e cada ascensão nos aproxima um passo da pessoa que estamos destinados a ser. A ordem cósmica e o papel de Satanás. Algumas perspectivas teológicas e filosóficas sugerem que Satanás, apesar de ser o adversário, desempenha um papel dentro de uma ordem cósmica maior que não compreendemos totalmente. Ele não é simplesmente um vilão independente agindo por capricho. Em certas histórias, ele é até visto como um agente de Deus, um executor de testes ou um contrapeso necessário. Considere o conceito de dualidade. Em muitas filosofias orientais, como o Yin e o Yang, a existência da luz depende da sombra. A felicidade é mais valorizada se conhecemos a tristeza. A virtude brilha mais em contraste com o vício. Nesse sentido, a existência de Satanás e a tentação que ele representa poderiam ser uma parte intrínseca do projeto divino, um polo oposto necessário para que a bondade e a verdade se manifestem e sejam escolhidas de forma significativa. Em algumas interpretações, Satanás não é apenas um tentador, mas também um acusador. Seu papel é apontar as falhas humanas, o que ironicamente pode nos levar à introspecção, ao arrependimento e à busca pela perfeição. É como um espelho escuro que nos mostra nossas imperfeições para que possamos refiná-las. Essa é uma perspectiva que é mais difícil de compreender, sabemos, porque vai contra nossa concepção simples de bem e mal, mas nos convida a considerar um plano divino que é muito mais amplo e complexo do que nossas mentes finitas podem abarcar. Talvez existam forças e equilíbrios no universo que exijam essa dinâmica de oposição para que a evolução espiritual da humanidade continue seu curso. Vitória sobre a tentação. Um testemunho divino. Vitória sobre a tentação. Um caminho de esperança. Um dos pontos mais importantes encontrados nas Escrituras, especialmente no cristianismo, é que a tentação não é invencível. A história de Jesus no deserto é fundamental aqui. Após seu batismo, ele é conduzido ao deserto e tentado pelo diabo 3 vezes. Jesus, porém, resiste a cada uma dessas tentações, citando as Escrituras e demonstrando que é possível, com fé e determinação, superar a influência do mal. Isto não é apenas uma história, é um modelo a seguir. Ela nos mostra que Deus não nos abandona ao nosso destino diante de Satanás. Ela nos fornece as ferramentas: oração, fé, Escrituras, comunidade, graça divina. A tentação é um teste, sim,
mas também é uma oportunidade de vitória. Cada vez que resistimos a uma tentação, não apenas nos fortalecemos, mas também testemunhamos nossa fé e a capacidade da humanidade de escolher o bem. Além disso, a ideia de redenção é fundamental. Mesmo quando caímos em tentação, há sempre a possibilidade de arrependimento, perdão e restauração. Deus não nos abandona por causa de nossos erros. A tentação e a queda podem, paradoxalmente, ser o caminho para uma compreensão mais profunda da graça e misericórdia divinas. Elas nos tornam mais humildes e mais conscientes de nossa necessidade de Deus. Essa perspectiva nos dá esperança. Ela nos diz que o mal não tem a palavra final, que a luz sempre pode prevalecer sobre a escuridão e que, com a ajuda divina, somos capazes de superar qualquer obstáculo que Satanás coloque em nosso caminho. Satanás como um espelho, refletindo nossas sombras internas. Agora, vamos mudar um pouco nossa perspectiva e mergulhar em um reino diferente, o da psicologia e da filosofia existencial. Essa é uma ideia que, a princípio, pode parecer um pouco chocante, mas é muito poderosa. E se Satanás não fosse apenas uma entidade que existe lá fora, independente de nós, mas também, em parte, um reflexo ou manifestação de nossas próprias sombras internas. Deixe-me explicar. O famoso psicólogo Carl Jung, por exemplo, falou do que ele chamou de arquétipo da sombra. O que é isso? São todos aqueles aspectos de nossa personalidade que preferimos reprimir, esconder, considerar ruins, inaceitáveis ou vergonhosos. São partes de nós mesmos que não gostamos e que frequentemente projetamos para fora. Ou seja, as vemos nos outros ou em forças externas, em vez de reconhecê-las como nossas próprias. Dessa perspectiva, a tentação que Satanás nos apresenta poderia, na verdade, ser um chamado de despertar daqueles desejos ocultos, daquelas inclinações que carregamos dentro de nós e que, de alguma forma, preferimos ignorar ou negar. Por exemplo, quando Satanás nos tenta com ganância, inveja, raiva ou orgulho, ele não está tocando uma fibra que já existe, mesmo que apenas latente, dentro do nosso interior. Não é que ele crie um desejo pelo nada, mas que ele acende uma faísca que já está lá. Se olharmos assim, a luta contra Satanás também se torna uma luta profundamente interior. É uma jornada de autoconhecimento, um processo de integrar nossas próprias contradições, aquelas partes de nós que entram em conflito umas com as outras. É como olhar em um espelho escuro que nos mostra nossas fraquezas e os aspectos nos quais precisamos trabalhar. Então, por que Deus permitiria que Satanás continuasse a tentar a humanidade sob essa perspectiva? Porque, ao fazer isso, nos dá a oportunidade de confrontar diretamente nossas próprias fraquezas, nossos demônios internos. É através desse confronto que podemos compreendê-los, integrá-los à nossa personalidade de forma construtiva ou superá-los permanentemente. É uma forma de autopurificação, um exercício constante de aprimoramento pessoal. Para dizer de outra forma, Deus permite que Satanás permaneça em jogo, não para que soframos inutilmente, mas porque é precisamente através desse confronto com nossa própria escuridão que podemos escolher conscientemente e genuinamente a luz, o bem. Não fazemos isso por obrigação ou imposição, mas por uma verdadeira transformação interior que surge de nossa própria escolha. Essa é uma visão imensamente poderosa, pois nos concede enorme controle e responsabilidade sobre nossas próprias decisões e o tipo de pessoa que escolhemos ser. A promessa do fim, o triunfo supremo da justiça divina. Finalmente, e este é um ponto-chave que nos enche de esperança, na grande maioria das tradições religiosas, há uma promessa firme. O reinado do mal e da tentação terá um fim.
Embora Deus permita que Satanás atue agora, e isso é algo que às vezes achamos difícil de entender, essa situação não é para sempre. Há uma promessa clara e forte de que um dia o mal será definitivamente derrotado. A justiça divina prevalecerá, e um novo céu e uma nova terra serão estabelecidos, um lugar onde não haverá sofrimento nem tentação alguma. Essa visão do futuro é absolutamente crucial. Você sabe por quê? Porque nos oferece uma perspectiva de esperança a longo prazo. Não é que Deus seja indiferente à nossa dor ou impotente contra o mal. Nada disso. O que está acontecendo é que há um plano muito maior em andamento. Um resultado final no qual a bondade e o amor de Deus triunfarão absolutamente e sem compromisso. A existência de Satanás e as tentações que ele apresenta são, portanto, temporárias. Elas fazem parte de um processo muito mais amplo, de um caminho rumo à redenção final de toda a criação, em direção a um universo restaurado e perfeito. Considere, por exemplo, o livro do Apocalipse no cristianismo. Ele descreve detalhadamente a derrota final de Satanás e o estabelecimento do reino de Deus, um reino de paz e justiça. Isto não é apenas uma profecia distante ou uma história simbólica. Para os crentes, é uma garantia absoluta. Ela nos assegura com certeza que a luta que enfrentamos no presente tem um propósito e que, no fim dos tempos, a justiça e o amor infinitos de Deus prevalecerão sobre qualquer escuridão. Isso nos ajuda a entender que a paciência de Deus, aquela que às vezes parece incompreensível para nós, não é de forma alguma um sinal de fraqueza ou desinteresse. Ela é, na verdade, uma parte fundamental de uma estratégia divina que opera em uma escala de tempo e nível de compreensão muito além de nossa limitada perspectiva humana. Deus não apenas permite o mal temporariamente, mas de uma maneira misteriosa e profunda. Ele o usará para um bem maior. Ele o usará para revelar sua glória de uma maneira ainda mais impactante e para mostrar a profundidade infinita de seu amor e misericórdia no fim dos tempos. Em outras palavras, o mal, de alguma forma, serve para fazer o bem brilhar com uma luz ainda mais poderosa. Então, após explorar essas diferentes facetas de um enigma tão complexo, o que podemos tirar de tudo isso? A questão de por que Deus permite que Satanás tente a humanidade não possui uma única resposta fácil, mas sim uma pluralidade de perspectivas que, juntas, oferecem uma visão mais rica e nuanceada. Talvez a chave não seja que Deus permita Satanás por capricho, mas que a sua existência, o seu papel como tentador, esteja intrinsecamente ligada à liberdade que nos é concedida. Essa liberdade, esse livre-arbítrio, é o maior presente e a maior responsabilidade que temos. É o que nos torna verdadeiramente humanos, capazes de amar, escolher, crescer e forjar nossa própria relação com o divino. O papel de Satanás, um catalisador para o crescimento. Nesse sentido, Satanás não é apenas um inimigo, mas um catalisador para a nossa evolução. Ele nos desafia a exercer nossa liberdade, a escolher o bem, a amar a Deus e ao próximo por vontade própria, não por imposição. Fortaleça nossa fé através do teste, para descobrir a verdadeira força do nosso caráter e nossa dependência da graça divina. Compreenda a ordem cósmica, para aceitar que há um plano maior, onde até mesmo a oposição tem um papel na manifestação da luz. Enfrente nossas sombras, para olhar para dentro e purificar nossas próprias imperfeições. Confie na vitória final, para manter a esperança em um futuro onde o bem prevalecerá. Cada vez que enfrentamos uma tentação, não é um sinal de que Deus nos abandonou. Pelo contrário, é um convite para escolher, uma oportunidade de demonstrar do que somos feitos, de crescer e de nos aproximar da essência do divino. É nesses momentos de encruzilhada que nossa alma tem a chance de brilhar mais intensamente,
de escolher a luz, a verdade e o amor. A questão inicial, que parecia ser um problema para a fé, torna-se um convite profundo à ação e à reflexão pessoal. Ela nos lembra que somos seres com um propósito, capazes de superar nossas fraquezas e influências negativas, e que, em última análise, a escolha é sempre nossa. E assim, concluímos este intenso debate. Verdadeiramente, foi um prazer mergulhar juntos nessas águas profundas. Espero sinceramente que o que compartilhamos hoje tenha ajudado você a ver as coisas de uma perspectiva diferente, a acender aquela centelha de dúvida saudável, ou, pelo menos, a reafirmar suas próprias convicções. Você sabe que aqui não buscamos respostas definitivas, mas sim caminhos para continuar explorando. Se você gostou desta jornada, peço um favor. Junte-se a esta comunidade. Para mim, sua presença é muito valiosa para continuar a cada semana com uma nova aventura de reflexão. Não quero que nenhum dos nossos mergulhos futuros nos grandes mistérios que nos cercam seja perdido. E claro, o que vocês acham sobre esse tema tão delicado? Há alguma ideia que tenha passado pela sua cabeça ou alguma experiência pessoal que gostaria de compartilhar? Deixe seus comentários abaixo. Suas contribuições são o verdadeiro ouro deste canal, o ingrediente secreto que nos faz crescer juntos. Obrigado do fundo do meu coração pelo seu tempo, sua atenção e sua coragem de se aventurar por esses jardins. Até a próxima. Que a curiosidade nunca te abandone e que a verdade sempre te encontre. Vejo você no próximo vídeo.